de expansão da consciência, nos últimos ajustes. Bem-vindo quem chega. Em poucos instantes já começaremos a nossa live. É interessante live ao vivo. Vivo, vida. É a vida ao vivo. Bem-vindo quem está chegando. Nos últimos ajustes, hoje entrei um pouquinho atrasada porque estava e era muito buzinaço, então não tinha condições de fazer com todo orgulho. Os últimos ajustezinhos. Como pode melhorar? O que mais é possível? E já aproveitando para perguntar para quem está aqui me acompanhando, vocês estão fazendo as perguntas? Vocês estão saindo da conclusão, saindo da limitação, saindo dos julgamentos? Quando a gente elimina isso tudo da nossa vida, a gente entra num espaço de consciência, que é o que nos liberta verdadeiramente. Então, como seria a gente começar a se questionar verdadeiramente? A se perguntar o que é verdadeiro na minha vida? Só mais um minutinho. E vamos lá. Bem-vindo quem está chegando. Eu estava mesmo dizendo que passou uma carreata, então entrei um pouquinho atrasada. Então vamos lá. Muito boa tarde a quem está aqui agora, a quem virá depois. Mais um sábado
o meu convite é para que a gente possa expandir a consciência, se embrenhar ainda mais nesse campo do autoconhecimento e poder obter algumas ferramentas para poder melhorar a vida, né? Ter uma vida mais feliz, uma vida mais prazerosa, uma vida onde a gente possa escolher aquilo que a gente deseja. E a gente não foi ensinado a escolher, bem pelo contrário, a gente foi ensinado, a gente foi adestrado, a gente foi doutrinado para ser igual a todo mundo. E a grata surpresa não é menos importante do que qualquer pessoa. Cada um de nós que está aqui agora tem a sua própria importância, mesmo que a gente não tenha aprendido isso. E Olá, voltei? Sim. Então eu estava dizendo, é de extrema importância que a gente se conscientize do quão importante cada um de nós é e da importância que é a nossa vida para o todo. E vamos começar do início, então. Eu sou Carla Magalhães, sou facilitadora de consciência, arteterapeuta, mestre reiki xamânico, trabalho com terapias energéticas e bastante também com embasamento da física, da mecânica quântica, estudiosa desde sempre do ser humano e ao mesmo tempo que amo, odeio o ser humano, como talvez todos tenham esse lado, né? É que a gente aprendeu que não pode ir pro lado escuro, né? Só que o lado escuro tem muita coisa para contribuir para nós. E então, assim, o meu trabalho, ele é todo baseado na gente poder se permitir ser o melhor de cada um de nós. E ser o melhor de cada um de nós não é lutar, guerrear contra nada, contra ninguém. É a gente simplesmente ser quem a gente nasceu para ser, buscando a nossa potencialidade. E é muita potencialidade que a gente tem, que fica ali escondidinha, que fica ali engrunhida embaixo de uma moitinha, porque nos foi dito que se a gente se mostrar muito é porque a gente quer se aparecer, é porque a gente é egoísta, é porque a gente é individualista, é porque a gente é um monte de ista. E isso tudo, lá atrás eu me questionava sobre isso. E hoje eu continuo me questionando, só que hoje eu já não me abalo mais com isso. E a cada dia vou destruindo e descriando tudo isso para poder fazer
vibrar quem verdadeiramente eu sou. Livre de julgamentos, livre de limitações, e é um trabalho diário a gente sair dessas limitações que nos foram impostas, dessas conclusões, porque tudo na vida parece que a gente tem que ter uma conclusão, e quando a gente conclui, não tem como tu sair daquela conclusão para algo maior, para algo melhor, porque tu concluiu, e é aquilo ali e já era. Então, quando a gente se dá conta de que não precisa ficar limitando e concluindo a nossa vida, a gente vive uma vida verdadeira. E no tema de hoje que eu escolhi, é um tema que já vem há umas 2 ou 3 semanas me cutucando assim, para que a gente pudesse conversar sobre isso. E na chamada eu coloquei uma imagem que é assim, meio que um zumbi. E em várias lives aqui eu já trouxe a questão sobre o zumbi. E como várias pessoas eu percebo que vivem como um zumbi. O que é viver como um zumbi? É não ter é não ter voz, é não ter vida, é simplesmente se arrastar por essa terra. E eu percebo que muita gente atualmente, e talvez em outros momentos, estão vivendo desse jeito. E isso tem muito a ver com esse tema de hoje. Semana passada, que o tema era onde é que fica o melhor lugar do mundo, nossa, quase 40 comentários das pessoas, né? Quando eu coloquei, você sabe onde fica o melhor lugar do mundo? Essa semana eu coloquei, você sabe o que é autoabuso? 2 pessoas curtiram, ninguém comentou. Porque nessa questão das conclusões, as conclusões acabam limitando, né? Muita gente acredita que quando se fala em abuso hoje, é quase sempre ligada à questão sexual, né? A pessoa foi abusada sexualmente. E, na verdade, muitos de nós, seres humanos, cometemos isso com a gente mesmo. Então, o tema de hoje é: você sabe o que é autoabuso? Vou até ler aqui para ser bem fiel ao que eu escrevi e estudei. Você está sempre se colocando em último plano. Família, trabalho, amigos, cachorro, papagaio, galinha, vem sempre em primeiro lugar. Será que absolutamente tudo é mais importante do que tu olhar para a tua vida? Quanto disso é uma contribuição na tua vida? Quanto disso faz tu ser uma pessoa melhor?
E também a gente foi ensinado a ser melhor para os outros, a sempre pensar primeiro nos outros. E em que momento a gente vai pensar na gente mesmo? Veja bem, minha gente amada, a gente vive tempos em que nunca tantas pessoas estão sofrendo decorrente de doenças emocionais. Talvez nunca na história da humanidade houveram tantas, e eu digo percentual. Claro que a gente sabe que vem num crescente o número de seres humanos no nosso planeta Terra, no nosso amado planeta Terra. Mas no percentual, talvez nunca houvesse tanta gente com doença emocional. O que é doença emocional? É depressão, é ansiedade, é essa angústia que dá no peito, é a pessoa se diminuir, é a pessoa não conseguir olhar para si com o próprio brilho que tem, e isso gera inveja. É a pessoa que não sabe que tem condições, que tem potencial para fazer as coisas, mas não consegue fazer porque não acredita em si. E isso tudo vem puxando doenças e mais doenças e mais doenças. Doenças que se transformam em doenças físicas. Hoje é o último dia do mês de outubro. Interessante, agora que me caiu aqui a ficha. Final de outubro, né, comemorado o Halloween. Ontem muita gente comemorou o Dia das Bruxas, e ao mesmo tempo, o mês de outubro a gente trata como Outubro Rosa, para prevenção do câncer de mama, né? Então, assim, a gente não precisa ficar se limitando a esses significados, mas ao mesmo tempo eu percebo que é importante a gente se dar conta, se conscientizar do que acontece, de um contexto mais geral à nossa volta, né? E esse autoabuso é algo bastante interessante, porque muita gente verbaliza isso, e verbaliza isso com muito orgulho. E eu não vou falar de orgulho, mas orgulho é uma palavra que eu não simpatizo. Não simpatizo, não cabe no meu vocabulário. E é interessante que assim, ó, tem pessoas que verbalizam com muito orgulho, né? Chega a ter uma certa satisfação de dizer que tudo é mais importante e mais prioritário para si. É os filhos, é o marido, é a esposa, é o namorado, o trabalho, é a profissão, é isso, é aquilo outro. Porque a gente vive vários papéis, né? Só que para eu viver tudo isso, eu aqui, Carla, sou uma pessoa. E para eu estar aqui agora, nesse momento aqui, nesse corpo, eu sou uma vida.
Porque se eu não tivesse vida, vocês não estariam me vendo agora, como estão me vendo. E então, que valor a gente dá a essa vida? Que valor a gente dá à nossa vida? Uma pergunta que às vezes eu faço para as pessoas, para algumas pessoas, e elas me olham assim e ficam chocadas, né? Tu não tá cansada de te deixar de lado o tempo todo? Tu não tá cansada de viver com uma desconhecida, com um desconhecido 24 horas por dia, 7 dias na semana? Como é que é viver com um desconhecido dentro do seu próprio corpo? E daí a gente pega o ganchinho para o tema de hoje, que é o autoabuso. A gente, nos dias de hoje, voltamos, que bom. Esse assunto hoje está bem pesado, porque as energias estão aflorando. E não é a internet, são as energias que estão sendo levantadas e que deixa assim um clima bastante denso. Então, voltando, né? Como a gente pode reconhecer que está se autoabusando? E eu estava dizendo que nos dias de hoje a gente tem definições, né? Conclusões muito de que abuso sexual, é um abuso que vem de fora, que vem de outra pessoa. E sim, a gente vive uma vida que também fomos adestrados, doutrinados, ensinados a viver dessa forma, né? De sofrer muito abuso pelos outros. Só que esse abuso que a gente sofre pelas outras pessoas é porque a gente permite, a gente escolhe isso. Mesmo que seja inconscientemente, é isso o que a gente escolhe. E o autoabuso, eu até busquei, né, definições mais amplas. Não tinha muito sobre autoabuso, sobre abuso tinha sim um monte de definições, mas autoabuso não. Então eu vou ler o significado de abuso e depois assim do pouco que eu achei, né? Do que dá um parecer sobre autoabuso. Abuso indica comportamento inadequado, excessivo, contrário aos costumes e à harmonia. Uso incorreto ou ilegítimo, uso excessivo ou imoderado de poderes. No autoabuso, eu coloquei mais ou menos as definições que eu percebo, né? O autoabuso, quando a gente se autoabusa, a gente fica mais propícia a doenças, a gente fica com uma baixa autoestima,
muito grande. A nossa autoestima vai lá no pé, né? Que é o que convida a vir doenças emocionais ou físicas. Outra forma de autoabuso também, que nas escolas a gente observava muito, mutilação, né? De se cortar, de se beliscar. Essas campanhas, na verdade não é campanha, mas a gente há uns 2, 3 anos tinha aquela baleia azul, onde as crianças e os jovens são convidados, né, a fazer algumas atividades que podem prejudicar a própria vida, podem até tirar a própria vida, né? E uma coisa que eu já falei aqui em outras lives também, que é a questão do suicídio em pílulas. Que é diariamente tu ir fazendo coisas contra ti mesmo que vão te matando dia a dia. E isso para mim eu percebo que tem muito a ver com a questão dos zumbis que eu falei no início, né? Que é tu tá aqui sobrevivendo nesse planeta e não dar valor, não honrar a vida, não respeitar a vida. E é uma ilusão quando a gente diz que a gente respeita as pessoas, respeita o ser humano, porque se eu não tenho respeito comigo mesmo, eu não sei como fazer isso com os outros. Eu simplesmente vou reproduzir algo que eu julgo que é aceitável pela sociedade. Mas na verdade eu não absorvo isso, eu não internalizo isso. E o autoabuso tem todas essas formas e muitas outras, né? Da gente agir contra nós mesmos, contra a nossa própria vida. E o ser humano é muito perspicaz nisso, em fazer coisas, em ter atitudes contra si mesmo. E eu não estou dizendo que tem culpado ou não tem culpado. A gente aprendeu assim. E isso vem de gerações e gerações e gerações e gerações. E talvez por isso hoje a gente esteja nesse momento de tanto desespero, né? E é esse desespero eu percebo que gera tantas doenças emocionais. E só para lembrar, muitas doenças emocionais acabam também gerando doenças físicas, né? É sabido que a depressão, por exemplo, tu começa a sentir dores no corpo que são, sim, provocadas pela depressão. Então, é importante a gente ter cuidado com a nossa vida, zelar a nossa vida. Zelar pela nossa vida. Né?
A gente... E é interessante porque a gente não se dá conta, né? É tão sutil esse abuso que a gente tem com a gente mesmo. Ele é tão sutil que muitas vezes a gente não reconhece que está abusando da gente mesmo. Quando é que eu abuso de mim? Existem vários aspectos. A gente pode abusar da gente psicologicamente. Ah, porque eu sou uma inútil, eu sou burra mesmo, eu não aprendo nada, eu não presto para nada. Muitas dessas coisas a gente escutou lá na infância. Muitas vezes a gente escutou alguém falando para outra pessoa esse tipo de coisa e a gente absorveu pra gente. Então, para ver como a nossa mente ela é assim, eu costumo dizer que é um lixão, né? Absorve, 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 absorve. Não existe. E isso tudo o nosso psicológico, o nosso emocional, o nosso sentimental numa vida de trauma e drama. E esse não reconhecer o autoabuso é porque se torna algo normal. Eu dizer que eu tenho dificuldade nisso, que eu sou burra, que eu sou desajeitada, que eu sou esquecida, que eu sou isso, que eu sou aquilo e aquilo outro. Lembra dos julgamentos, das limitações, das conclusões? Quando eu concluo que eu sou burra, eu vou ter dificuldade de aprendizagem. E olha, na escola, como a gente se depara com isso. Alunos extremamente inteligentes, que talvez uma única vez, bem mais, mas se uma única vez chamado de burro, internaliza aquilo e fica. Então, são coisas que se transformam em naturais para nós, né? E é um abuso diário, é um abuso diário. Ai, mas como eu estou esquecida. Quanto mais tu repetir que tu é esquecida, mais esquecida tu vai ficar. Aí também é engraçado brincar. Ai, acho que eu tô com Alzheimer. Eu tô me preparando pro Alzheimer. Tu tá preparando a tua vida para isso. São essas coisas que a gente não consegue reconhecer, não consegue observar e fica falando, tagarelando isso, papagaiando e amaldiçoando a nossa própria vida. Amaldiçoando a nossa própria vida. Eu sempre digo que o nosso pior inimigo não tá ali fora, tá aqui dentro. Porque sendo um lixão, absorvendo tudo sem ter filtro nenhum, às vezes tu pode escutar lá o vizinho xingando o filho com uma coisa horrorosa, tu fica tão chocado com aquilo, tu fica tão talvez revoltado ou com algum sentimento com aquilo, que aquilo já está entranhado em ti.
E também por isso que eu digo sempre, né? Quando vai olhar um filme, quando vai olhar uma série, quando vai olhar uma novela, não entra na densidade daqueles sentimentos de ódio, de raiva, porque, ai, que bandida, ai, porque isso. Porque tu vai entrar e a tua mente não sabe o que é teu e o que é da novela, do filme, do seriado, da série. E daí aquilo se torna normal. E tu internaliza aquilo. E tu vai te abusando diariamente, colocando aquilo como uma verdade tua. Psicologicamente a gente já viu algumas coisas. Profissionalmente, quanta gente abusa de si mesmo profissionalmente. Muitos e buscando uma profissão que não lhe agrada, mas como é uma profissão que dá dinheiro, eu vou fazer aquilo. E é interessante porque tem tanta gente formada, às vezes em 5 faculdades, e vive numa miséria. Porque miséria que eu digo é em todos os aspectos da vida, né? Não é só financeiro, é em todos os aspectos da vida. Vive numa miséria, numa vida miserável, porque isso também pode servir como um autoabuso, porque eu não quero olhar para mim. Então eu vou buscando aqui, vou buscando ali, vou buscando lá, vou buscando acolá. Ah, não, fulano disse que eu vou me dar bem nisso, então eu vou nisso. Ah, meu pai me falou que é isso. Minha mãe acha que é aquilo. E isso é um grande autoabuso, porque quando eu não me escuto e esse autoabuso ele pode ter grandes consequências, né? A gente vê prédios caindo aí, sim, pelo mau uso de material de quinta categoria, sim, mas tem muito engenheiro aí que não sabe trabalhar. A gente vê na medicina pessoas sendo assassinadas por intervenções equivocadas. E eu não estou dizendo que tem culpado aqui. Não, eu estou simplesmente trazendo a consciência, trazendo as circunstâncias para a gente poder expandir mais e se conscientizar. O espaço aqui não é para achar culpado, não é para apontar o dedo para ninguém. É simplesmente a gente trazer à tona as possibilidades, algumas possibilidades, né? Da gente sair dessas conclusões, desses julgamentos, dessas limitações que a gente impõe à nossa vida, e que isso sim são autoabusos. Então, assim, abuso financeiro, né? Ah, eu tendo para pagar minhas dívidas, tá bom. Nunca vai sair disso. E eu nunca vou conseguir realizar aqueles sonhos que eu tenho, aqueles desejos ardentes que eu tenho, né? Muitas vezes assim, eu gostaria de viajar pelo mundo, mas não posso porque eu só tenho dinheiro, porque eu tô colocando para mim que eu tendo dinheiro para pagar minhas contas, tá bom? Se alguém da minha família, se algum amigo, se algum conhecido, mesmo que não seja conhecido, que eu queira ser uma contribuição
que precise fazer uma cirurgia, eu precise fazer uma viagem ou alguma coisa, né, que necessite de dinheiro, eu não vou ter como contribuir. Porque eu só recebo aquilo para pagar minhas contas. Isso é autoabuso. Aliás, essa questão, né, é uma das questões que eu mais trabalho diariamente na minha vida. Porque muito tempo da minha vida eu escutei que dinheiro não tem árvore, que aquelas bobageiras, né, de é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E na verdade, dinheiro não tem nada a ver com isso, né? O caráter da pessoa é o caráter da pessoa. Não é o dinheiro que vai fazer tu ser melhor ou pior. É o que tu escolhe para ti que vai definir. A gente vê alguns ricos que a gente possa chamar de má índole. A gente vê alguns pobres que têm uma péssima índole. Então não é o dinheiro que vai moldar o caráter da pessoa. E a gente aprendeu que sim. Então, assim, lá no nosso inconsciente, o nosso ego, ele tá sempre buscando aquilo, né? Que se eu tiver mais dinheiro do que os outros, aí vem uma série de crenças, né? Que eu posso ser roubada, que eu posso ser passada para trás, que as pessoas vão deixar de gostar de mim, né? Porque rico tudo é ladrão. Então é uma série de coisas que a gente foi moldado a acreditar e que transformam a nossa vida financeira em algo bastante caótico. Então, assim, é uma limitação como se não houvesse para todo mundo. Se eu tenho, alguém vai ficar sem. E isso é uma grande mentira, porque o nosso universo, ele é imensamente rico. Para cada um de nós ter essa riqueza, porque a riqueza não é simplesmente o dinheiro é uma energia. É uma energia. E nós fomos muito ensinados a ser meio que escravo do dinheiro, né? A correr atrás do dinheiro. Essa é uma afirmação que talvez muitos escutem, né? Tem que correr atrás para ganhar meu dinheiro esse mês para pagar as contas, né? Então, assim, são muitas limitações e isso é um autoabuso, porque quando eu imponho para mim que eu não tenho dinheiro, às vezes nem para o básico, isso é um grande autoabuso. E então, assim, essa é uma das coisas que eu mais trabalho em mim. A questão do dinheiro, porque tem tanta crença limitante na minha vida que eu trabalho todos os dias em cima disso e sempre tem mais coisa e eu tô sempre descobrindo mais coisas para limpar. E é importante a gente ter essa consciência de que a gente pode ter muito além do dinheiro para pagar as contas. A gente pode ter uma vida digna, porque quando tu
só tem dinheiro para pagar as contas, tu não vive uma vida digna, porque tu tem que tu tá sempre só matutando aquilo ali. Como é que eu vou fazer para pagar? E isso é um grande autoabuso. Isso é um grande autoabuso, né? Então, assim, tem muita coisa sobre o dinheiro que a gente precisa desconstruir. Da mesma forma que pensar que o dinheiro é solução. O dinheiro não é a solução. O dinheiro é uma energia que vai nos proporcionar coisas boas, sim. Para alguns, talvez, coisas ruins, né? Mas o dinheiro em si, ele é energia. Então, como é que eu saio do abuso, né, do autoabuso em relação ao dinheiro? É eu começar a desconstruir tudo, essas baboseiras que a gente aprendeu, e eu me dar conta que eu vou ser feliz não quando eu tiver dinheiro, até porque dinheiro segue a energia da alegria, da felicidade, da gratidão. E muitas pessoas esperam ganhar dinheiro para daí estar feliz. E daí muitos ganham e não dá em nada, né? Então, assim, isso tem muito a ver com o fato da gente não ser grato pelo que a gente já tem. E isso também é uma forma de autoabuso. Porque quando eu não consigo ser grata por aquilo que eu tenho, tudo que vem a mim, eu não valorizo. Tudo que eu próprio faço, eu não valorizo. Então, isso também é um grande autoabuso. É eu não dar valor a nada. É aquela coisa a grama do vizinho tá sempre mais bonita do que a minha. Só que eu não vejo que o vizinho cuida da grama e ele valoriza aquilo que ele emprega para cultivar aquela grama. Então, é normal eu olhar assim, né, e ter. Mas não é normal. Seria talvez muito mais normal eu ver, mas eu quero aquela grama, porque às vezes a gente nem quer a grama. Né? Fazendo uma metáfora, às vezes a gente nem quer a grama, a gente quer só calçado em casa. Mas como eu não consigo olhar para minha vida, eu quero a grama do vizinho. Isso é um baita de um autoabuso. É eu não valorizar. Eu não me valorizar. E a gente tem o abuso espiritual, né? A gente vê tanta gente desesperada procurando. Talvez não seja na espiritualidade, seja mais na religião, na coisa da religião, né? Uma salvação. Só que se tu continua não olhando para a tua vida, não honrando a tua vida, não te respeitando, não te amando, não sendo gentil contigo mesmo, não é procurando uma religião, uma igreja, que isso vai se resolver. Porque a religião também pode ser um vício.
E o vício nunca é algo saudável na nossa vida. O vício nunca é algo saudável na nossa vida. Porque se tu fica escravo do vício, tu também te desconecta contigo mesmo. Então, e isso vamos levar também para a questão assim, né? As pessoas, se Deus quiser, eu vou conseguir esse emprego. Se Deus quiser, se Deus quiser, eu vou comprar minha casa própria. Se Deus quiser, eu vou viajar. Essa é uma consciência talvez uma das mais fáceis para a gente obter. Deus escolhe o melhor para cada um de nós o tempo todo. Só que se eu fico no autoabuso comigo mesma, eu não recebo isso. Eu não recebo. Tem a parte que é de Deus, ou do universo, ou do todo, ou do Criador de tudo que é. E tem a parte que é nossa, que a gente tem que fazer. Né? Como é que eu vou aprender a andar de bicicleta se eu não subir na bicicleta e começar a pedalar? Não tem como eu aprender a andar de bicicleta. Não tem como. Eu posso visualizar eu andando de bicicleta. Mas se eu não materializar a bicicleta aqui na minha frente, eu não vou estar andando de bicicleta. Eu vou estar apenas imaginando. Então, mais ou menos é essa relação desse se Deus quiser. Deus escolhe o melhor para cada um de nós o tempo todo. A questão é, eu tô fazendo a minha parte, tu tá fazendo a tua parte? E daí assim, quando a gente fala de expansão da consciência, e a gente trabalha com muitas perguntas, e eu vou agora fazer algumas perguntas para deixar aqui, e seria bem interessante que vocês anotassem essas perguntas e fizessem elas várias vezes para vocês, essas perguntas. As pessoas acham que eu vou fazer a pergunta e vai vir a resposta. Isso é coisa da mente do ego. O que é a expansão da consciência? Tu solta a pergunta e a consciência vem. Só que não é no tempo da nossa mente, no tempo do nosso ego. Vem no tempo em que a gente está, digamos assim, preparado, né, para receber essa consciência. Então, por isso que às vezes quando as pessoas dizem assim, e eu acredito piamente nisso, né, que Deus, o universo, o Criador de tudo que é, o todo, move mundos e fundos, remove montanhas para que aquilo que a gente pediu aconteça. Só que aquilo não vai vir no tempo em que o meu ego quer. Não, eu quero agora. Se não for agora, não precisa vir. Não é desse jeito que as coisas acontecem. Vai vir no tempo que for para vir. É assim que as coisas acontecem. É sempre o crer para ver e não o ver para crer. E para gente conseguir estar nesse espaço de permissão, tu precisa sair desse espaço de autoabuso.
para conseguir ir se abrindo para isso tudo, né? Anotei aqui algumas perguntas. Se alguém tiver algum caderninho aí por perto, uma caneta, anote para poder fazer todos os dias essas perguntas, porque elas vão abrindo a consciência e vão ampliando e a gente vai se libertando. Quanto mais a gente fala muito em autoconhecimento, né? Porque também a gente vem de uma levada que acredita que a gente precisa aprender as coisas de fora, né? Que o conhecimento vem de fora. Na verdade, tudo que a gente precisa saber está na gente mesmo. É a nossa sabedoria inata. Quando a gente consegue se conectar com isso, as coisas acontecem, como diz o mantra de Access Consciousness, com total facilidade, alegria e glória. Quando a gente acessa esse saber nosso, que é inato, que nasceu com a gente, porque a gente está aqui nesse corpo, que é o nosso templo sagrado, mas antes disso a gente é um ser infinito, a gente é uma alma, a gente é um espírito, né? E a gente já sabe tudo que precisa saber. E o meu ponto de vista interessante é que a gente está aqui agora nesse momento para parar de passar por esses perrengues e acessar esse saber. No momento em que a gente acessa esse saber, a vida começa a fluir com total facilidade, alegria e glória. A gente começa a vibrar energeticamente nas escalas mais altas da alegria, do amor, da paz. O que é a paz interior? O que é a paz interior? É eu estar em paz comigo mesmo. E se eu fico me autoabusando diariamente, como é que eu vou encontrar essa paz? Será que tem como eu encontrar essa paz? Então, dei um tempinho para vocês pegarem caderninho e caneta. Então, vamos para algumas perguntas. E assim, ó, recebam essas perguntas penetrando em cada molécula do corpo de vocês, para que a consciência se expanda verdadeiramente. Se eu me amasse incondicionalmente, eu estaria escolhendo isso, eu estaria escolhendo me autoabusar, mesmo que inconscientemente. Se eu me amasse incondicionalmente, eu estaria escolhendo isso. Quais escolhas eu poderia escolher hoje para me amar mais? Quais escolhas eu poderia escolher hoje para me amar mais? Quais escolhas eu poderia escolher hoje para me amar mais? E isso não é egoísmo. O exemplo que eu gosto de dar sempre é quando a gente entra no avião, uma das primeiras instruções que a gente tem é: se acontecer qualquer coisa com o avião, com a aeronave, primeiro,
máscaras cairão, primeiro coloque em você. Depois, se tiver criança, pessoa idosa ou alguém com alguma necessidade especial, depois tu vai contribuir. Primeiro tu vai colocar em ti. E isso é algo que a gente precisa trazer para nossa vida. Se a gente não se ama, a gente não tem capacidade para amar ninguém. Aí se transforma naqueles romancezinhos melosos, dramáticos, chantagiosos, onde, se tu me ama, tu faz isso, se tu me ama, tu faz aquilo. E amar não é isso. Amor incondicional não pede nada em troca. O que eu posso criar hoje para criar uma vida de amor, carinho, respeito e honra por mim? O que eu posso criar hoje para criar uma vida de amor, carinho, respeito e honra por mim? O que eu posso criar hoje para criar uma vida de amor, carinho, respeito e honra por mim? Que compromisso eu posso ser e ter comigo hoje que vai criar o espaço, a possibilidade para que eu honre a minha vida e o meu viver? Que compromisso eu posso ser e ter comigo hoje que vai criar o espaço, a possibilidade para que eu honre a minha vida e o meu viver? O que mais é possível que nunca considerei possível? Que mais é possível que nunca considerei possível? Que mais é possível que eu nunca considerei possível? E o que está certo sobre mim que eu não estou reconhecendo? O que está certo sobre mim que eu não estou reconhecendo? O que é certo sobre mim que eu não estou reconhecendo? Eu percebo que esse grande medo que as pessoas têm de olhar para si não é nem de ver defeito, de ver o que a gente costuma dizer nessa realidade de polaridade, as coisas ruins, o lado negro, o lado escuro, as maldades. Não. O grande medo do ser humano é ver, é enxergar a potencialidade que a gente é. Porque a gente foi ensinado, doutrinado, adestrado a acreditar que nós não temos potencialidade, que nós não temos capacidade, que nós não somos bons o bastante, que nós não somos dignos. Então, tem inclusive tem um poema, agora eu não lembro o nome da autora, mas é um poema que eu tenho inclusive lá no meu quarto, no meu guarda-roupa, assim, né, que fala justamente disso, que o grande medo do ser humano não é as suas falhas, não, é perceber o quão grandioso, o quanto o sucesso pode fazer. E quando eu falo sucesso, é no sentido de ter uma vida plena, né? Uma vida bem-sucedida. E uma vida bem-sucedida é uma vida saudável.
saudável, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, profissionalmente, financeiramente, todos essas mentes aí, né? Então, ficar nesse espaço de autoabuso é ficar se limitando, é ficar, agora me fugiu a palavra, é não se dar valor, não era essa palavra. É tu ficar te anulando. Só que veja bem, isso é algo que eu falo também em quase toda live. Quem é que está contigo todos os dias da tua vida? A cada pulsar do coração, do teu coração. Quem é que está contigo? É tu. Então, como seria começar a tratar esse corpo como um templo sagrado que é? E a gente também aprendeu equivocadamente, agora segunda-feira, dia de finados, né? E tanta gente tem medo de ir a cemitério, de espíritos e coisa e tal. E na verdade, o que distingue tudo é esse corpo que nós temos. E a gente aprendeu a ter medo dos espíritos achando que eles são mais poderosos do que nós. E essa é a diferenciação básica. Nós somos mais poderosos porque nós temos um corpo. Nós temos um corpo. E olha a ironia. A gente não dá valor a esse corpo. Muita gente vai se dar conta que tem esse corpo quando já criou doença. Fica reclamando o tempo todo que tá magro demais, que tá gordo demais, que ou é muito alto, ou é muito baixo, ou é muito claro, ou é muito escuro. Que queria ser assim, que queria ser assado, mas não faz nada, não escolhe viver melhor. Só fica condenando, martirizando o corpo, usando o próprio corpo contra si. Quando esse corpo, esse templo sagrado é o que nos diferencia e nos dá mais poder. Sim, porque nós somos extremamente poderosos. Extremamente poderosos. Não é à toa que lá na Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, do todo. Jesus Cristo falava muito, né? Que não era ele que curava, é a fé das pessoas que cura. E o que é a fé? É eu crer para ver. É eu ter consciência, eu ser a consciência do meu poder. E
poder é outra palavra que foi extremamente corrompida nessa realidade que a gente vive, né? Porque exatamente usando essa palavra, né? Corrompida, corrupção. Ah, a pessoa quando ganha o poder vira corrupto. Seja a conotação que queiram dar. E na verdade isso também não tem nada a ver. É uma questão de escolha de caráter. Eu ter poder não significa que eu vou sair matando todo mundo, esnobando todo mundo ou qualquer outra coisa. É uma escolha minha, se eu vou ou não vou fazer isso. Então, essas definições, essas limitações, essas conclusões que a gente aprendeu ao longo da vida, e isso vem vindo de gerações e gerações de ancestralidades, a gente precisa limpar agora. A gente precisa limpar isso tudo. Quer dizer, precisa não, né? Cada um escolhe se vai limpar ou não. Esse é o grande poder do livre-arbítrio. É o poder da escolha. O que eu escolho para minha vida, o que tu escolhes para tua vida. Eu tenho assim, ó, eu tenho escolhas que são coisas assim extremamente grandiosas para minha vida, que não estão materializadas nesse momento, que não estão acontecendo nesse momento, mas que eu acredito, eu sei que se concretizarão no tempo de Deus, no tempo do universo, no meu verdadeiro tempo, que não é esse tempo daqui, né? Do eguinho desgovernado, da mente que mente. Então, é isso. É acreditar nesse saber que está aqui dentro de nós e que cada um de nós tem. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. E ninguém é menos do que ninguém. Nenhuma vida é menor. Nenhuma vida é menor. Nem, às vezes, eu digo aqui, tem algumas pessoas que eu escolho não estar convivendo. Porque elas têm a consciência ou a inconsciência delas. Só que elas escolhem coisas diferentes, consciente ou inconscientemente, para a vida delas. E aquilo não é verdadeiro para mim. Então eu não preciso ficar. Não é a minha escolha ficar naquele ambiente. Ou mesmo que eu seja um ambiente em que em determinado momento eu tenha que estar por algum motivo, eu não preciso me alinhar àquilo, aquelas inconsciências. E isso também é uma coisa que para algumas pessoas dá muita relutância às vezes. Porque às vezes são pessoas que a gente gosta, que a gente ama, e que fazem escolhas diferentes e tá tudo certo, né? Porque cada um escolhe o que quer para sua vida. Cada um busca as escolhas para sua vida, né? E quando a gente começa a fazer isso, a fazer essas escolhas do que é verdadeiro para nossa vida, a gente começa a sair dessa limitação, dessa prisão do autoabuso.
E olha, nós fomos ensinados a abusar de nós diariamente. Nós fomos educados, adestrados, doutrinados a abusar de nós diariamente. Primeiro, quando nos disseram que nós somos só mais um no meio da multidão. Nós não somos só mais um no meio da multidão. Nós somos nós, cada um de nós. E se estamos aqui é porque existe um propósito. E quando tu tá saindo desse autoabuso, tu começa a despertar para esse propósito. E viver o nosso propósito faz a gente viver, sair daquela sobrevivência de zumbi. É a gente se abrindo para a vida. E muitas vezes a gente vai ser muito criticado. Porque quem não se dispõe a viver verdadeiramente tem medo quando tu começa a viver. Porque daí enxerga que também pode ter aquilo, mas vai ter que ter coragem para fazer aquilo. E muitas vezes as críticas das pessoas não é a nós, é porque a gente está abrindo um espaço de consciência, mostrando para aquela pessoa que ela também pode fazer aquilo. Só que da forma como a gente foi educado, adestrado, doutrinado, é muito mais fácil a gente condenar, a gente criticar, do que querer enxergar que também pode aquilo. Que aquilo também está ao nosso alcance, que está ao alcance dela. Às vezes a gente vê muito isso como inveja, né? Ai, comprei tal coisa, fulano foi lá e comprou igual. E muitas vezes não é inveja da pessoa, é porque a pessoa nunca se deu conta que ela poderia comprar algo daquele tipo. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro, que era um carro importado. E assim, muita gente, conhecidos meus, compraram carros importados. E não é que. E essas pessoas tinham muito mais condições que eu, só que nunca se deram conta de que elas poderiam comprar. Então, assim, no momento em que eu fui lá e mostrei que eu podia, as outras pessoas se deram conta que elas também podiam. E isso às vezes a gente toma como inveja, e não é inveja, é a gente abrindo esse espaço de consciência para que outras pessoas. Essa é um exemplo bem concreto, assim, né? Quando eu digo, quando a gente abre o espaço de consciência para que mais pessoas venham junto. Acho que esse é o exemplo mais concreto que eu consegui dar até hoje aqui nas lives, né? É quando as pessoas percebem que tu tem aquilo, que tu adquiriu aquilo e que elas também podem. E a questão da alegria de ter uma vida saudável é isso, entendeu? É eu me conscientizar, não é eu entrar nessas dietas malucas, quero emagrecer, vou entrar nessas dietas malucas, vou tomar esse chá louco, vou tomar comprimido ou isso ou aquilo, não, vou comer só isso ou só aquilo. Não, é eu olhar para dentro de mim e perguntar para o meu corpo o que vai me nutrir hoje. E essa consciência vem.
essa consciência vem. Então, assim, é olhar, sair do autoabuso, é eu olhar para dentro de mim, me reconhecer, e eu percebo assim, eu sou de Escorpião, né? Então eu sou intensa. Então sempre coloco intensidade nas coisas. E eu percebo que é urgente cada um de nós começar a se reconhecer, a se honrar, a se respeitar, a se amar. O ser humano não está mais aguentando viver dessa forma como nós fomos ensinados, a receber as coisas de fora, eu só tenho valor se os outros valorizarem aquilo que eu faço. Se não valorizarem é porque não ficou tão bom. Isso também é autoabuso. Quando a minha intuição diz, vai por aqui e não por ali, e eu tenho e vou pelo outro caminho, e acontece alguma coisa que não é para acontecer, ou atrasa, ou faz qualquer coisa. Por quê? Porque eu não escutei em mim. E a gente tem muito dessa limitação, né? Ah, não, mas fulano estudou muito mais do que eu, sabe muito mais. Ah, mas fulano tem muito mais dinheiro do que eu, ele... Ah, mas Beltrano viaja muito mais, sabe muito mais do que eu. É a gente se diminuir, é a gente se auto-abusar. Então vamos sair disso tudo, vamos nos permitir viver muito além, né? Se a gente abandonar esses padrões aos quais a gente foi ensinado, o que nós poderíamos criar na nossa vida? Se nós abandonarmos esses padrões aos quais nós fomos ensinados, o que nós poderíamos criar na nossa vida? É muito mágico isso, é muito mágico. Isso é valorizar a vida. Porque essas campanhas que se faz de valorização da vida, patati patatá, é campanha disso hoje, campanha daquilo amanhã, parece que a gente só tem importância naquela semana, naquele dia, naquele mês, e o restante do tempo não vamos falar sobre o assunto. Ou se vamos falar em cima do trauma e do drama, que não resolve nada. Só piora a situação. Só piora a situação. Então, já é 5:30. Eu vou terminar hoje com uma passagem do livro Sendo Você, Mudando o Mundo, do Dr. Dan Ear, que é o cofundador de Access Consciousness, que eu amo esse homem, assim, porque esse livro aqui, muitos livros são extremamente importantes na minha vida, e esse é um dos 5, talvez o maior, um dos 5.
eu digo assim, porque tem outros que também são muito importantes. E essa passagem, ela é bem interessante, assim, ele é muito engraçado, ele consegue lidar com coisas extremamente pesadas, assuntos assim, densos, né, com muita alegria e tranquilidade. Então vamos lá. Você se atrasaria para a sua própria festa? Você comprou a mentira de que é tarde demais? Tarde demais para mudar tudo aquilo que você sabe que precisa mudar porque não está funcionando para nenhum de nós? Realmente, meu amigo, você planejaria uma festa, a maior festa de toda a nossa vida, e depois erraria a data? Acho que não. Mesmo você, o humanoide ferrado que você é, não planejaria uma festa por tanto tempo e erraria a data. Se fosse muito tarde, você não estaria aqui agora. Você teria vindo mais cedo para mudar as coisas, porque você sabe e tem sabido por 4 trilhões de anos exatamente quando seria a hora crítica para despertar a consciência e a conscientização. Então, onde quer que tenha comprado a mentira de que é muito tarde, que você não pode ser suficiente e que você poderia desistir agora, você vai destruir e descriar tudo isso agora. Por favor, por amor a você. Está feito. Saiba, por favor, você escolheu o planeta e a hora. Você sabia e continua sabendo. Estamos na hora certa. E como você sempre faz, claro, esperou até o último momento possível, então comece a trabalhar. Comece a trabalhar a sua vida. Comece a se reconhecer. Comece a dar valor à tua vida. Tá com muita dor? Tá desesperado? Não sabe o que fazer da vida? Começa a se questionar, começa a olhar para dentro de si. Olha essas perguntas que eu deixei aqui. Elas podem expandir a consciência. Talvez num primeiro momento tu não perceba, mas se tu continuar diariamente, vai expandindo e vai expandindo. E quem tem criança por perto, começa a observar. Eles perguntam, não é porque eles querem resposta. Tem muitos que perguntam e dão as costas. E não te dão nem bola. Tu fica explicando por que isso. Porque a pergunta expande a consciência. Então, como as crianças ainda não estão totalmente doutrinadas, adestradas nessa vida de conclusão e limitação, eles conseguem transitar melhor e eles fazem muita pergunta. E não necessariamente querendo a resposta, simplesmente perguntando. Cada pergunta que eles fazem, eles estão expandindo a consciência. Então, essa permissão, né? E ali como o Dr. Dan diz, né? Tu chegaria atrasado no dia da tua própria festa, aquela festa que tu planejaste por muito tempo. Então, essa é a tua vida. Tu vai continuar sempre atrasado para a tua vida.
sempre achando que amanhã eu cuido disso, amanhã eu cuido disso, amanhã eu cuido disso. Tudo é mais importante do que a minha vida, do que a tua vida. Como seria sair desse autoabuso? Porque isso é autoabuso. Como seria tu começares a te reconhecer como um ser infinito, honrar o teu corpo, te cuidar, te amar? Como seria? Como seria? E já vou aproveitar para deixar aqui que essa semana eu vou lançar o meu e-book de perguntas, que ele está relacionado com o momentinho da pergunta que eu faço diariamente, né, com várias perguntas. Então eu fiz os primeiros 41 dias, eu transformei num e-book que eu vou oferecer de graça para quem escolher, né, ter, para poder fazer todos os dias. Então essa semana eu vou lançar ele e pratiquem isso. Chega de mentir para si mesmo que não tem tempo para si, que tem os filhos, tem marido, tem esposa, tem isso, tem aquilo outro. Cara, a pandemia veio justamente para quebrar com toda essa mentirada que a gente fica contando pra gente mesmo e pros outros. Feliz de quem está consciente disso. Muita gente ainda tá na ilusão da volta ao normal. Que normal é esse? Uma vida de tristeza, de sofrimento, de perrengue. Isso é vida? Isso é vida? Então, vamos sair desse autoabuso, vamos aprender, porque é isso, aprender a viver. Aprender a viver. Gratidão a quem está aqui acompanhando. Eu fico muito feliz em poder estar aqui expandindo a nossa consciência, né? E não sou eu que estou expandindo a consciência de vocês, não. Eu apenas estou aqui verbalizando, me questionando vocês, para que a gente possa juntas, expandir a consciência. E quando a gente faz isso, a gente está expandindo para milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Então, gratidão, um grande beijo. Quem tiver interesse, fique de olho aqui na minha página Escola Quântica para a Vida, que eu vou lançar ali, provavelmente na segunda ou na terça-feira. Quem escolher ganhar o e-book, se inscreva lá para receber, tá? Um grande beijo, fiquem bem, fiquem com Deus, sabendo que tem a parte de Deus e tem a nossa parte. A parte da gente cuidar da gente mesmo. Então, um beijão para todo mundo e até a live da semana que vem. Beijo!